Nunca perca as esperanças por pior situação que te vejas. E jamais condenes alguém que se acha embafurastrado no seu labirinto de provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. E em casos numerosos, a pessoa que te aparece mais censurável, no mais grave delito, será talvez aquela que menos culpa carregue no trama do mal que as sombras entreteceram. De certo haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos caminhos da desordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida e que se te acrescentam as energias a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te iluminem os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levante-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores que se façam a dor em que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações, porque se todo o bem te parece perdido, na face da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Joyce? Boa noite a todos. Que a paz do Cristo Jesus esteja conosco. Vamos fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos em nome de Jesus para o estudo do Evangelho. Agradecer pela oportunidade da reencarnação, essa oportunidade bendita de quitar os débitos de passado e de evoluirmos um pouco mais. Jesus querido, abençoe a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, e que o nosso palestrante Vance possa ser muito inspirado pelos bons espíritos e que ele nos traga a tua palestra, a tua palavra tal qual o Senhor nos deixou. O Evangelho com amor, com alegria e com muita participação de todos nós. Jesus querido, que essa noite possa nos encher o coração de alegria, de paz e que nós possamos sair desse encontro fraterno muito melhor do que aqui chegamos, com o coração transbordando de alegria. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, o tema que nós iremos trabalhar hoje, nesse momento de reflexão, se encontra no capítulo de número 11 do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo e fala sobre o maior mandamento. Falar do maior mandamento, sem dúvida, é nos reportar a mensagem do nosso modelo e guia, o Mestre Jesus. Nosso irmão Jesus, que nos presenteou com a mensagem de amorosidade, de paz, e que há mais de 2000 anos ficou entre nós de forma infinita. Jamais vai deixar de estar presente em nossas vidas, em nossos corações, sua mensagem de amorosidade. Mas para a gente poder entender o maior mandamento, eu vou convidar todos os que aqui estão presentes para fazer uma viagem, uma pequena viagem, à sociedade que Jesus encontrou quando aqui chegou há mais de 2000 anos. Quando Jesus chega à Terra, ele se depara com espíritos endurecidos, irmãos, nossos irmãos, até mesmo nós naquela época, que ainda não tínhamos a sensibilidade e a capacidade de entender a sua mensagem de forma integral. Existiam muitos grupos, existiam muitas seitas, e dentre esses grupos e seitas, para que a gente possa entender com muita ênfase e com muita verdade o maior mandamento, nós iremos citar a presença dos fariseus. A palavra fariseu, ela vem do hebraico parash, e ela significa fragmentação, divisão, separação. Para que a gente possa entender isso, a gente vai ter que compreender, dentro de um aspecto histórico, que na teologia judaica, a tradição, os costumes, a forma com que as pessoas lá conviviam com os seus, tinha uma considerável importância no aspecto religioso. Então, o que é que nós tínhamos à época, quando Jesus aqui chegou? Uma coletânea, uma reunião de interpretações das antigas escrituras, e que isso gerava um forte vínculo dogmático, né? Quando a gente fala em dogma, a gente pode até relembrar o que significa. Dogma é aquilo que se pensa como verdade imutável, são aqueles princípios, aqueles fundamentos
que são verdades incontestáveis, que não aceitam questionamentos, evoluções, ponderações. Isso é um dogma. Existiam muitas interpretações diferentes à época, e essas interpretações das Escrituras, elas causavam grandes discussões. Então, quando as seitas, quando os grupos discutiam estas Escrituras, na verdade o que eles queriam mesmo era conseguir o monopólio do que eles chamavam de verdade, o monopólio da verdade. Os fariseus, eles tinham esta força, eles defendiam de maneira muito ardorosa que a fé, naquela época, só era devida às Escrituras e nenhum outro aspecto a ser considerado. Naquela época, os fariseus tinham essa parte muito participativa, essa colocação muito ativa em todas as controvérsias religiosas que existiam há 2000 anos. Aí nós vamos falar dos fariseus há 2000 anos e vamos nos reportar aos dias atuais, que nós vamos encontrar comportamentos muito semelhantes, porque os fariseus eles gostavam de cultivar práticas exteriores, eles gostavam das grandes cerimônias religiosas, eles buscavam chamar a atenção para provar a sua fé. Eles queriam manifestar a sua fé de uma forma bem expositiva, uma necessidade muito grande de expor aquilo que supostamente tinham em seus corações. Na verdade, essa devoção que os fariseus demonstravam, essa devoção exterior, ela camuflava muitas vezes um orgulho, um apego ao poder, a vontade de dominar. E até parece que nós estamos nos dias de hoje, quando a gente se depara em algumas situações, alguns irmãos nossos, porque são espíritos, todos nós somos filhos de Deus, colocando o instrumento da religiosidade como um alicerce ou como uma porta aberta para galgar o poder ou a dominação. Buscar usar a religião como instrumento político, nos mesmos moldes dos dias de hoje, os fariseus já colocavam isso em prática quando Jesus aqui chegou. A história já nos mostrou ao longo desses séculos que quando a igreja e o Estado se unem, infelizmente, essa química é muito nociva. Isso não é que seria referindo a nenhuma religião especificamente, mas a história da humanidade nos mostra que quando a religião e a política, especificamente a religião e o Estado, se unem, nós tivemos grandes atrasos no que se refere ao crescimento no aspecto da religiosidade e da espiritualidade de uma maneira geral. A história já nos mostrou isso. E os fariseus gostavam de fazer isso, né? Eles eram muito proselitistas, eles gostavam de viver num mundo de aparências, eles gostavam de se mostrar como especiais. E eles, fazendo isso, eles conseguiram, ao longo das épocas, galgar muitos inimigos. Com isso, trazendo uma ostentação de algumas virtudes que na prática não eram virtudes que estavam no interior de seus corações, eles conseguiam a si mesmos influenciar muitas pessoas. E por isso tinham tanta força. Os fariseus, nós ressaltamos aqui, que eles acreditavam em algumas coisas tipo a imortalidade da alma, mas também, paralelo a isso, eles acreditavam nas penas perpétuas, ou seja, na eternidade das penas, e nós sabemos que Jesus, nem nosso Pai, Deus, vai nos deixar cumprindo uma pena eternamente. Mas era assim que os fariseus encaravam. Com a chegada de Jesus, o que aconteceu? Os fariseus se sentiram incomodados porque Jesus, através da sua missão de amorosidade, da sua colocação em prática de uma infinita bondade, caridade, solidariedade, começou a desmascarar a hipocrisia dos fariseus da época. E Jesus não tinha armas de fogo, Jesus não tinha exércitos, Jesus não contava com estruturas apoteóticas. Muito pelo contrário, as únicas armas que Jesus utilizava à época era a sua simplicidade e as qualidades que ele trazia no seu coração. Jesus preferia na lei o espírito que vivifica ao invés da letra que mata. O Evangelho diz isso de maneira muito clara. O espírito que vivifica em detrimento da letra que mata. Essa era a opção que Jesus fazia. Nessa reflexão de hoje à noite, nós iremos falar sobre o maior mandamento, nós iremos falar o que está contido no capítulo de número 11 do nosso Evangelho. A gente precisa começar por aí, nesse mergulho na história, na busca de entender como que se comportavam algumas seitas como os fariseus, e também poderíamos citar aqui uma segunda, que seria a seita dos saduceus, que era uma seita judia também,
mas que não tinha essa afinidade com os fariseus. Eles não acreditavam na imortalidade da alma. Os saduceus simplesmente queriam colocar em prática uma verdadeira troca ou permuta. Eles queriam que as suas necessidades temporais fossem atendidas por Deus. Na prática, se nós fôssemos fazer uma comparação aos dias de hoje, eles seriam os materialistas da época, como o próprio Evangelho de Jesus nos conta. Eles serviam a Deus na busca das suas necessidades temporais. Eles ficavam presos ainda aos textos antigos, né? E não aceitavam qualquer tipo de evolução ou qualquer tipo de inovação no tocante à sua fé, no que eles professavam, e tinham verdadeiros questionamentos e conflitos com os fariseus. Na verdade, os saduceus traziam na sua essência esse confronto com os fariseus, e muitas vezes esses confrontos foram confrontos de grande porte. Narra o evangelista Mateus, no seu evangelho, no seu capítulo 22, que certa feita, Jesus, através da sua amorosidade e das suas palavras que sensibilizavam o coração de quem estava perto, conseguiu calar literalmente os saduceus. Os saduceus ficaram impressionados com o discurso e com a missão divina de Jesus no que se referia ao seu acolhimento, à sua amorosidade. Quando os saduceus se impressionam com Jesus, desperta-se a atenção da seita dos fariseus. Então, os fariseus queriam entender por que é que Jesus conseguiu, dentro de uma estrutura individualizada, porque Jesus andava sozinho, materialmente falando, conseguiu deixar uma seita inteira em questionamento da sua própria fé e acreditando naquele que ninguém tinha conhecimento até então. Então, o que é que os fariseus fizeram? Os fariseus, dentro do grupo dessa seita, existiam o que a gente conhece dentro do Evangelho, dentro da história da humanidade, os doutores da lei, ou seja, aquelas pessoas responsáveis que faziam essa intermediação com as Escrituras, que mostravam às pessoas da época o que é que devia ou não ser feito. Os fariseus fizeram, portanto, uma tentativa que não foi conseguido levar a tento, não teve êxito, de colocar Jesus em xeque. Isso não foi uma única vez. Os fariseus tentaram fazer isso com Jesus várias vezes. Em uma delas, um doutor da lei, procurando Jesus e durante um diálogo, perguntou a ele, mestre, qual seria o maior mandamento da lei? Querendo colocar em discussão que Jesus pregava de amorosidade, querendo deixar Jesus em uma saia justa, como se nós fôssemos fazer uma metáfora aqui. E Jesus respondeu, e isso está lá no Evangelho de Mateus, amareis o Senhor vosso Deus e de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, que é semelhante àquele, diz, amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. De uma maneira muito simples, muito clara e muito objetiva, Jesus mostrou àqueles que o cercavam, especificamente os fariseus que queriam lhe colocar em situação adversa, que nós precisamos amar a Deus e que o amor que nós colocamos em relação ao Senhor deve também ser praticado em relação aos nossos irmãos. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o maior mandamento. Amar ao próximo e desejar ao próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Mateus registrou isso nos seus evangelhos e Lucas também o fez. Lucas, no seu evangelho, traz isso quando ele cita que Jesus, de forma muito amorosa, diz: trateis todos os homens da mesma forma que o quereríeis que eles vos tratassem. Então não nos resta dúvida, nós espíritas, nós que acreditamos naquilo que Jesus nos ensinou, que essa conduta é uma conduta cheia de virtudes. E essas virtudes vão ficar orbitando numa das maiores, se não a maior virtude da humanidade, que deve ser colocada em prática o tempo inteiro, que é a caridade. Quando a resposta de Jesus ao doutor da lei, esse fariseu, traz na sua essência o amor, ele nos mostra que amorosidade, acolhimento e caridade são os caminhos a serem trilhados. Nós devemos amar de forma indistinta, com amorosidade, nós devemos tratar todos aqueles que nos cercam. Nós temos que tratar com amorosidade aqueles que nos amam e o maior desafio, tratar com amorosidade os nossos desafetos. O Pai sempre nos mandou mensageiros que, através de seus comportamentos, através das suas palavras, trouxeram os seus desígnios para todos nós. Não foi Jesus o primeiro, não foi o último. A ideia cristã de pensamento
e comportamento em relação ao que Jesus ensinou, já existia antes dele, séculos atrás, alguns séculos atrás, antes da chegada de Jesus aqui. A história nos mostra a figura de um pensador chamado Sócrates, que dentro do que se apresentava na sociedade que ele vivia, ele era considerado um revolucionário, alguém que não era visto com bons olhos pela classe dominante. Ele foi vítima das crenças tradicionais daquela época. E Sócrates, assim como Jesus, trazia na sua essência apenas palavras. Sócrates, a história nos mostra que não foi descrever como foi Jesus também, né? Jesus tem os seus evangelistas que narram as suas passagens. Sócrates também não era de escrever. Quem escrevia os pensamentos de Sócrates era o seu discípulo Platão. Então, o que é que Jesus e Sócrates têm com relação a alguma paridade, alguma semelhança? Ambos foram acusados de corromper o povo. Ambos foram acusados de trazer ensinamentos que na prática eram esclarecedores, mas que incomodavam muito a quem? As classes dominantes. Então, quando a gente fala em Sócrates, o Espiritismo, na sua introdução do Evangelho, tem um capítulo inteiro falando da paridade que existe entre a condução de Sócrates e de Jesus, trazendo uma lição de amorosidade. Então, a doutrina espírita, através da ciência, da filosofia e da religião, nos dá a absoluta certeza que a mensagem de amor que Jesus trouxe, na verdade, ela foi uma ratificação das leis divinas. O Evangelho, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje à noite, quando você for fazer o seu Evangelho no lar, quando você for fazer as suas orações, lá na introdução, no item 4, você vai encontrar essa paridade entre o comportamento de Jesus e o comportamento de Sócrates. Por que citar isso? Quando a gente fala no mandamento maior, a gente tem que ter essa percepção histórica. Para chegarmos ao mandamento maior, a gente tem que entender que o homem já trilhou vários caminhos para chegar até aqui. Se nós formos, por exemplo, citar a nossa doutrina, a gente vai ter como referência nessa trilogia, para que a gente pudesse atingir esse patamar que hoje temos de discernimento e de compreensão, que nós tivemos 3 revelações. A primeira revelação foi Moisés, a segunda revelação foi o Cristo e a terceira revelação foi a Boa Nova, o Espiritismo. Lá nas leis mosaicas, nós encontramos 2 partes bem distintas. A lei de Deus, promulgada lá no Monte Sinai, que é uma lei invariável, imutável, e a lei estabelecida pelo próprio Moisés, que era uma lei civil. Por quê? Porque a gente precisava se adaptar aos costumes da época. A lei de Deus, imutável, a lei civil, estabelecida pelo próprio Moisés, com a capacidade de adaptação aos costumes do povo. Quando Jesus foi questionado, inclusive pelos doutores da lei, ele deixou bem claro isso e deixou registrado em todos os evangelhos que não veio destruir a lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus. Jesus veio cumprir a lei de Deus. Veio nos dar o verdadeiro sentido destas leis. Veio nos mostrar os nossos deveres para com Deus e veio nos mostrar que esses deveres devem ser estendidos aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E como fez Jesus? Como é que ele fez para conseguir isso? Ele travou combates sangrentos? Ele tentou impor a sua capacidade moral acima de qualquer coisa para atingir seus objetivos? Não. Ele apenas reduziu, apenas sintetizou a sua missão em uma frase. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento, no capítulo 11 do Evangelho, esse capítulo tão bonito, né? tão enfático no que se refere à nossa necessidade de nos doar. Nós precisamos aprender a nos doar. Jesus disse que seria preciso colocar a lei de Deus em prática, para que a gente pudesse receber todos os benefícios que a sua prática iria nos trazer. Infelizmente, nós ainda somos surdos e cegos nesse aspecto. Ainda fraquejamos, ainda deixamos aflorar dentro de nós algumas mazelas morais como orgulho e egoísmo. Mas a gente tem que entender que nada significaria essas leis que foram apresentadas se os homens não tivessem a capacidade de entender que o crescimento não se dá de forma individualizada. Não se pode ser feliz sozinho. Através da nossa elevação moral, da nossa capacidade de entendimento, a gente compreende a lição de amor de Jesus e entende que, através da sua autoridade espiritual, ele veio cumprir as profecias que já existiam. Então, Jesus, um espírito extremamente elevado, moralmente acima de qualquer outro que teve nesse planeta, veio nos ensinar essa vida.
Ensinar nessa vida que a Terra, assim como nós, iremos atingir um patamar de espiritualidade mais elevado. Jesus não disse tudo que tinha que dizer naquela época. Por que ele não disse tudo? Por que ele não disse tudo? Ele veio com uma segunda revelação pós Moisés. Ele tinha consciência de que nós não tínhamos, à época, capacidade e nem discernimento para entender, não estávamos preparados para tal. A Boa Nova, ela já nos encontra numa estrutura moral e intelectual de melhor patamar que pudéssemos, vamos dizer assim, absorver esses ensinamentos e, de preferência, praticá-los. Então, segue-se a trilogia. Primeira revelação Moisés, segunda revelação Cristo, a terceira revelação a Boa Nova. Então, a doutrina espírita, ela está alicerçada nesses pilares que nos dão esta certeza. Na filosofia, na ciência, na religião. Nos dá uma prova de que nós temos uma relação direta com o mundo espiritual. E que esse mundo material que nós estamos aqui nada mais é do que uma grande escola. Então, é assim que a gente tem que fazer. E eu aproveito a oportunidade nesta reunião, para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, para entender que a doutrina espírita tem como de fundamental razão de existência a nossa capacidade de uma fé raciocinada. Nos dá a capacidade de esclarecermos, de nos colocar na condição de coautores desse mundo que nós estamos aqui. O Espiritismo não veio destruir a lei cristã, ele veio cumprir os ensinamentos de Jesus. Ele veio literalmente nos ensinar como é que nós devemos fazer para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é uma doutrina, para aquele que chegou aqui agora, que está aqui hoje conhecendo o Espiritismo, é uma doutrina que nos oferece meios de compreensão, meios de esclarecimentos e, o que é mais importante, não nos impõe nenhum dogma. É a essência do mandamento maior. É isso que a gente encontra dentro do Evangelho, fazer jorrar dos nossos corações a caridade, que é a virtude maior de todas. Criar em nós essa solidariedade comum, essa empatia tão necessária no momento de dificuldade como nós estamos vivendo hoje. E Jesus abriu as portas, trouxe para nós essa mensagem, e o Espiritismo, agora, nós, como membros do movimento espírita, temos a obrigação de divulgar a lição amorosa de Jesus e, principalmente, praticar. Lá atrás, Moisés abriu o caminho. Jesus continua essa obra e nós, agora, do movimento espírita, temos a obrigação de divulgar essa mensagem e, principalmente, praticá-la. Lá no Evangelho, no seu capítulo de número 11, cita-se que o reino dos céus compara-se a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. O que é que diz lá o nosso Evangelho? O Evangelho traz uma passagem muito interessante que diz que um dos servidores do rei devia a ele 10.000 talentos. Quem já conhece essa passagem, nós vamos ratificá-la como de extrema importância para entendermos o mandamento maior. Então, esse servidor devia 10.000 talentos, foi colocado diante do rei, e o rei não quis conversa, já sugeriu o quê? Toma tudo que ele tem, tome a sua mulher, venda os filhos dele, para que ele possa pagar essa dívida. O servidor, desesperado com a decisão do rei, suplicou, caiu aos pés do rei e suplicou a ele: tenha paciência, eu vou conseguir pagar tudo, me dê um prazo, eu vou fazer tudo que eu puder para pagar, mas não me coloque nessa condição, não me separe da minha família, me dê uma oportunidade. O rei foi tocado de compaixão pela situação de seu servidor e perdoou a dívida. Não só lhe deu um prazo, como literalmente perdoou a dívida e mandou ele sair. Esse servidor, mal tendo saído do palácio, se encontra com outro servidor que era seu devedor. Olha que interessante. Acabei de ser perdoado, saí do palácio e me encontro com um devedor. E aí eu olho para esse devedor, aperto a sua garganta e fico cobrando a dívida que existia. Olha só, aquele que tinha acabado de receber o perdão de suas dívidas, vai no pescoço, vai na garganta de um devedor seu e lhe ameaça, exige o pagamento, cobra dele com toda a força, né? E ele fez a mesma coisa. Jogou-se ao chão, pediu um tempo para pagar, pediu mais paciência dele, repetiu o mesmo gesto diante do monarca. E ele esqueceu que o rei fizera e não quis conversa. Entregou seu devedor às autoridades e essas autoridades o prenderam. Quando isso aconteceu, algumas pessoas que tinham presenciado o rei perdoar a dívida daquele servidor levam essa informação até o monarca. Imediatamente,
Após chegar ao ouvido do rei essa história, ele manda buscar aquele seu devedor. Olha para ele e fala: você é um mau servidor. Eu te perdoei todas as dívidas e você não teve o mesmo procedimento com o seu devedor. Ele ficou muito colerizado, ficou muito chateado. E aí o rei disse o seguinte: vai, entregue esse devedor aos carrascos e lá ficará até o dia de quitar suas dívidas. Nessa passagem que a gente encontra no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 18, Mateus cita assim: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. A lição é muito clara. Nós, na oração que o Senhor nos ensinou, a gente pede perdão, mas na mesma oração que a gente pede perdão, a gente tem a consciência de que nós seremos perdoados conforme perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa reflexão que nós trouxemos para cá hoje à noite, no nosso encontro virtual, nos mostra o quão difícil foi a missão de Jesus. Como proceder com irmãos tão endurecidos. Os fariseus, naquela época, buscavam a todo instante deixar Jesus em maus lençóis diante dos seus discípulos. Naquela época, nós tínhamos várias situações onde o mandamento maior falou muito alto à frente daquelas situações que foram vividas por Jesus, e com a sua sabedoria, ele respondia todos os questionamentos através de outros questionamentos. Naquela época, por exemplo, nós tínhamos uma figura que não era muito querida, que eram os cobradores de impostos. Esses cobradores de impostos da época eram chamados de publicanos, né? Eles eram os nossos técnicos da Cefaz, os nossos auditores fiscais, né? Os de hoje, obviamente, os nossos amigos, os nossos irmãos técnicos e auditores não têm por parte da sociedade o mesmo ódio que os publicanos conseguiam semear. Então, o que aconteceu? Os fariseus tentaram aproveitar esta relação envolvendo as pessoas que não gostavam de pagar os impostos e colocar Jesus entre a cruz e a espada, deixá-lo em situação difícil. Então, o que eles fizeram? Tentaram se aproximar de Jesus e colocá-lo numa armadilha. E um desses fariseus, com a intenção clara, como acabei de citar para você, ele tinha pensado, qual era o seu pensamento? Eu vou tentar deixar com que Jesus, ou ele venha magoar os romanos, porque estão cobrando os impostos para ele, ou ele vai magoar os judeus, né? Os judeus que não gostam desses publicanos que cobram os impostos. Chegaram para Jesus, um dos fariseus, e falou assim: Jesus, é nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Jesus, sabendo da intenção de deixá-lo em situação difícil, olhou para o fariseu e falou assim: me mostre a peça de dinheiro que você tem aí que vai pagar o tributo. Jesus pegou a moeda e aí perguntou para ele: de quem é essa imagem que está aqui na moeda e qual é a inscrição que existe na moeda? O fariseu olhou para a moeda e disse assim: aqui tem o César. Tem o César aqui na moeda. E aí Jesus aproveita e diz assim: então, dai a César o que é de César. Ou seja, numa situação que era para deixar Jesus numa sinuca de bico, como se fosse hoje num linguajar metafórico, ele deixou mais uma lição de justiça, né? A cada um o que lhe era devido. É assim foi assim, continua sendo assim que Jesus conseguiu trazer para nós mais um imensurável valor. Então, o mandamento maior, a mensagem amorosa de Jesus, ela se resume nisso. É uma palavra por excelência, amor, é amorosidade, é acolhimento, é a forma de compreensão e de tocar o coração daqueles que nos cercam. Fazer o próximo, fazer a ele aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Nós temos esta condição, mas muitas vezes erramos nesse aspecto. Temos o hábito inadequado de julgar, quando não deveríamos julgar, e quando alguém erroneamente também nos julga, ficamos lamentando. Então, a essência da amorosidade é isso, amar ao próximo como a si mesmo. E hoje, o que é que a gente tem? Nós estamos vivendo hoje, no planeta Terra, dias de perturbação, dias de desequilíbrio, muitos dos nossos irmãos esquecendo o mandamento maior, muitos se deixando mergulhar num mar de ira, de intolerância, de violência, de desamor. E quando a gente faz isso, a gente vai perceber que muitas vezes os nossos irmãos se agridem moral e até mesmo fisicamente por terem opiniões distintas,
por não saberem conviver com as diferenças. Saber conviver com as diferenças é uma prova inegável do mandamento maior. Amar o próximo. Nós não podemos criar uma forma, nós não podemos colocar as pessoas dentro de uma forma e que elas se moldem aquilo que nós esperamos, mesmo porque nós não aceitamos ficar numa forma qualquer que seja ela. Nesses dias, portanto, seria interessante que nós, espíritas e aqueles que simpatizam com a doutrina, não nos deixássemos levar por essa onda, porque quando a gente entra nessa seara, nesse pântano de ira, de perturbações amorosas, a gente vai ver que nós vamos estar mergulhando num campo de insanidade e de destempero. Não é por aí. Nós não iremos resolver os nossos problemas dessa forma. Então, é fundamental. Vamos lembrar da mensagem de Jesus. Vamos lembrar que ele nos ensinou, nós precisamos aprender a nos amar. Então, é fundamental isso. O Evangelho está repleto de passagens onde Jesus nos ensina isso de maneira categórica, com suas palavras, com as suas ações, com seus exemplos. Finalmente, e não menos importante, a gente pode falar de uma coisa que a gente está citando aqui com relação ao mandamento maior, que é amarmos o próximo. E aí, toda vida que a gente fala sobre isso, a gente pergunta para quem é o nosso interlocutor, né? Quem é o nosso próximo? Assim como Jesus também foi um dia questionado, quem é o nosso próximo? Então, quando a gente pergunta quem é o nosso próximo não é apenas o nosso ente querido. Não é apenas o nosso filho, nosso marido, esposa, irmão, colega de trabalho. O nosso próximo é alguém muito mais abrangente, porque todos são próximos, né? E o Evangelho traz para a gente uma passagem lindíssima, que Jesus mais uma vez nos dá uma lição. Conta-se que os fariseus, tentando complicar Jesus, perguntaram para ele, mais uma vez um doutor da lei, né? Mestre, quem é o meu próximo? Já que o senhor fala tanto que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que compreendê-lo, que a gente tem que acolhê-lo. Quem é o meu próximo? E Jesus, com a sua infinita capacidade de explicação, falou sobre uma situação que nós já tivemos em palestras por alguns companheiros aqui da casa, que já foi apresentado esta parábola, que é muito importante a gente entender. Jesus responde ao doutor da lei quem é o próximo através de uma citação. Jesus olhou para o doutor da lei e falou assim, tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e durante essa descida ele foi tomado por assaltantes. Esses assaltantes bateram nele, esses assaltantes levaram todos os seus pertences, esses assaltantes levaram até as suas próprias roupas e deixaram ele jogado lá no chão, machucado, sem os seus bens, sem as suas roupas. E lá jogado, 3 situações distintas apareceram nesse contexto. A primeira, passou um sacerdote, ou seja, um representante das autoridades religiosas. Passou por aquele que estava no chão, aquele que estava machucado, olhou e continuou. Avistou o enfermo, avistou o irmão machucado, estava sem roupa, não tinha. Se ele fosse um fariseu, um saduceu, se ele fosse um levita, ninguém sabia o que ele era, porque ele estava sem roupa. E mesmo assim, o sacerdote passou e dentro da sua condição de entendimento, ele simplesmente olhou e disse, não tem nada a ver comigo, eu vou continuar a minha caminhada. Em seguida, passou um levita da tribo de Levi, olhou para o homem ferido, nada fez, escolheu outro caminho e continuou. Por fim, passou um samaritano, vendo o enfermo, ele se tocou de compaixão. Encostou, cuidou das suas feridas, cuidou de arrumar uma roupa para que ele pudesse se vestir, o conduziu até uma hospedaria, pagou a hospedaria para que ele ficasse até se recuperar e ainda deixou avisado, eu estou viajando e eu vou voltar, se ele precisar de qualquer coisa, faça isso por ele. Cuide das suas feridas, quando eu voltar, eu pagarei toda a despesa que por acaso ele venha trazer para nós. Essa forma de saber quem é o próximo foi a historinha contada para Jesus. E mais uma vez a gente mergulha na história. Quem eram essas pessoas envolvidas? Para nossa melhor compreensão, esses 3 personagens. O sacerdote seria para nós aquele que representaria uma autoridade religiosa da época. O levita, da tribo de Levi, que também tinha um vínculo direto com as concepções religiosas da época. E os samaritanos, olha só o que era o samaritano. É muito interessante porque a parábola do bom samaritano fala sobre isso. Samaria era uma das 4 divisões da Palestina. O que é que acontecia?
Os samaritanos eles viviam em constante conflito com os reis de Judá. Eles tinham como concepção atender ou só respeitar o Pentateuco de Moisés. Mais nada. Eles não aceitavam outra coisa. Eles eram tão enfáticos nesse sentido que eles nem sequer iam para o templo de Salomão, em Jerusalém. Eles não iam para os festejos religiosos, né? Nem para nenhuma atividade religiosa. Eles construíram um templo particular, os samaritanos, lá do outro lado, para não ter que ir nos festejos lá em Jerusalém. Então, aos olhos dos judeus ortodoxos da época, os samaritanos eles deviam ser perseguidos, eles deviam ser desprezados. E aí, quando Jesus conta essa história, depois de toda essa narrativa, ele olha para o doutor da lei e diz assim, para você, qual dos três parece o próximo daquele que caiu no chão? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? O doutor respondeu para ele, Jesus, aquele que exerceu a misericórdia. Então, quando Jesus ouve essa resposta, ele diz assim, ide e fazei o mesmo. Então, mais uma vez, uma lição infinita de amorosidade. Então, meus amigos, Jesus traz para nós toda uma moralidade. A moral de Jesus se resume nisso, em caridade e em humildade. Façamos, portanto, esta condição de amar o próximo o esteio das nossas vidas. Façamos disso, de enxergar no outro todas as necessidades que nós, porventura, venhamos a ter e ajudá-lo. Não façamos que as pessoas se sintam invisíveis perto de nós. Que coisa triste. Não percamos a oportunidade de ajudar aquele quem nos pede ajuda. E mais uma coisa, ajudar sem humilhar. Né? Nós não podemos olhar de cima para baixo ninguém. A única situação que nós temos o direito de olhar de cima para baixo é quando o irmão nosso está no chão e a gente olha para ele para estender a mão e fazê-lo levantar. Então, a gente precisa desta conclusão, desta forma de compreensão. Fazer como o apóstolo Paulo, né? Entender a necessidade da caridade. Né? Se nós não fizermos tudo o que nós temos que fazer com amorosidade, nós iremos sofrer eternamente. Portanto, quando Jesus traz para a gente essa mensagem, ele diz a cada um de nós, sejamos para o outro aquilo que a gente quer que sejam conosco. Amar. Precisamos nos amar. Precisamos aprender a nos amar. Que Deus abençoe a cada um dos presentes aqui, que Jesus pernoite nos nossos lares, e eu aproveito a oportunidade para pedir a cada um de vocês, mais uma vez, por dois amigos nossos que estão em situações difíceis, vítimas do Covid, professores da VEC, Dr. Elício e Dr. Valdir Antoniazzi, dois professores que estão lutando pela vida, que estão acometidos do Covid-19 e que precisam das nossas orações. Assim como os parentes da nossa querida irmã Lucimara, que uma família inteira, do nosso amigo Claudio Honor e da Lucimara, da família inteira deles, estão acometidos com o Covid. Pedimos a Deus que possam se restabelecer o mais rápido possível e que voltem a alegrar os seus lares. Gostaria de pedir alguém presente aqui, de forma espontânea, e eu não vou citar nomes, que fizesse a nossa oração final. A Joyce já nos brindou com a abertura, e eu gostaria muito de contar com algum presente para fazer a nossa oração final. Quem quiser participar depois da oração, pedindo alguma coisa, sinta-se à vontade. A Rosiane está pedindo pela Carol, que também está entubada. Esperamos que ela se recupere, Rosiane, e iremos dirigir nossas orações para elas. Edivaldo, você está presente aí, Edivaldo? Você faz a nossa oração. Tá, faça a nossa oração, por favor, meu amigo. A nossa oração final. Faço sim. Obrigado. Tá? Então, é com imensa alegria que nós vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, da forma que o concebemos na nossa intimidade de cada um de nós, e como um feixe de luz dirigido ao alto, rogamos a esse Mestre o amparo a todos nós que aqui nos encontramos neste momento. Que a tua luz, Mestre Jesus, seja estendida sobre todos nós que nos encontramos interligados por esse meio de comunicação. Visite os nossos lares através dos benfeitores espirituais. Visite os nossos amigos que passam pelas suas provações, das suas doenças, dos seus sentimentos, das doenças da depressão, das doenças físicas. E também, Mestre Jesus,
aqueles que encontram acamados nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos e nas lares de idosos. Que a tua luz maior possa resplandecer sobre todos nós que aqui nos encontramos nesta noite. Que durante o nosso sono físico possamos receber também a ajuda espiritual dos seus mensageiros a nos auxiliar, a nos tratar nesta noite e sempre. Que vós possa nos amparar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Que assim seja.